uma árvore, ela passa por processos antes de frutificar. E hoje, queridos, eu queria dar continuidade até uma mensagem do nosso querido pastor. É praticamente similar o que já foi falado, mas tem um teor totalmente diferente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. Quando você encontrar, você fica de pé. Você já celebra o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai ler a partir do verso 1 até o verso 14. E está escrito da seguinte forma: Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos alguns de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são nossa carta escrita e em nosso coração conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são carta de Cristo. Eita, isso está 2 Coríntios, perdão. Eu estava lendo agora. Eu disse, opa, tá errado. Foi mal. Perdão. Eu estava vendo aqui, tem alguma coisa estranha. Mas enfim. Vamos lá, irmãos. Não lhe pude falar como espirituais, mas como a carnais e como crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo no meio dos quais vocês vieram a crer. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus é quem fez crescer. De acordo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Glória a Deus. Põe a mão no teu coração. Papai de amor, muito obrigado por essa palavra e por tudo que o Senhor há de liberar nessa hora. Eu te louvo. Eu te louvo única e exclusivamente porque o Senhor é. E no nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria e revelação nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Queridos, o título dessa mensagem, eu fiquei perguntando a Deus. Eu disse, Deus, eu preciso de um título. Eu escrevi a mensagem todinha e agora eu preciso de um título.
como é que eu escrevo a mensagem no teu título? E eu fiquei, Deus um título, Deus um título. Me vieram uns 30 nomes diferentes. Mas no final, Deus falou para mim que o nome dessa mensagem se chama O Fruto da Humildade. E aí eu botei entre parênteses assim, destravando a frutificação. Sabe, querido, quando eu comecei a falar aqui para vocês, uma das coisas que eu pontuei foi que uma árvore, ela passa por processos para frutificar. E no processo de crescimento de uma árvore, nós temos aqui uma pessoa que trabalha com agronomia, que é uma pessoa que conhece de terra, sabe que quando uma árvore está crescendo e junto dela crescem umas ervas daninhas, não é verdade? Deixa eu te dizer algo poderoso, antes da gente entrar na mensagem ditamente. No seu crescimento, coisas ruins podem tentar te acompanhar, mas a humildade é o que mata as ervas daninhas do teu crescimento. Amém? E queridos, humildade. Jesus foi a pessoa que mais ensinou sobre humildade. Em Mateus capítulo 11, 28 e 29, versículo muito conhecido, ele diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Jesus, ele fala para a gente aprender dele, porque ele é o quê? Humilde. E quando ele fala de humildade, a partir de que ele diz assim, aprenda de mim que sou humilde de coração, o que é que vai acontecer depois? Descanso. Quando eu entro no lugar da humildade, automaticamente eu entro no descanso de Deus. E querido, essa palavra ela tem um teor um pouco forte, mas eu quero te pedir que tu abra o teu coração para isso nessa noite. Sabe, é muito difícil para o ser humano eu falo em geral, abrir mão de uma opinião construída. Talvez nós fomos construídos de uma forma e a nossa opinião se tornou forte. Mas Deus, ele tem uma opinião, e deixa eu vos apresentar, essa aqui é a opinião de Deus. E contra a opinião não existe argumento. Sabe, quando eu estava estudando para essa palavra, eu fui procurar um pouco sobre humildade. E o significado de humildade é a qualidade de ser humilde. A virtude caracterizada pela consciência das suas próprias limitações. Modéstia, simplicidade. É a reverência ou respeito com os superiores. Acatamento, deferência e submissão. E querido, a gente lê um texto onde o próprio Paulo estava dizendo, olha, quem é Paulo? Quem é Apolo? Ele estava dizendo lá, olha, não existe diferença entre as nossas posições, porque um planta, o outro rega, mas o crescimento depende de Deus. Ou seja, ele não levou em consideração a posição ou a titularidade. Olha para o teu irmão do lado e diz assim, eu sou igual a você. Não existe diferença entre nós, a não ser o nosso gênero, o nosso nome, mas todos nós somos humanos, somos pessoas. E sabe, querido, para Deus não existe diferença nas nossas posições, não existe diferença em quem planta, quem colhe, quem rega. O que precisamos entender é o propósito que existe no meio de tudo isso. Nós passamos agora por um mês falando todo sobre propósito. E entendemos que propósito é a intenção de Deus sobre nossas vidas. E se existe uma intenção, existe uma opinião. Porque Deus, ele não faz nada desorganizado. Ele tem a intenção de usar você, mas ele vai opinar no meio do processo.
Ele vai começar a dizer, por aqui não, faça por aqui, direita e esquerda. Com Deus funciona dessa forma. Porque se o propósito é dele, ele zela para que ele se cumpra. Amém? E sabe, queridos, em Gênesis capítulo 1, versículo 17 a 19, está escrito assim: ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore a qual ele ordenara que comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se apenas de plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá seu pão, até que volte à terra, visto que você foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Uma das coisas que, quando eu estava no meu quarto estudando, e eu li essa palavra, Deus me fez entender o seguinte. Ele disse assim: Renato, Adão foi tirado junto com Eva do jardim para que não se multiplicasse pecado num ambiente sagrado, num ambiente santo. Mas o que contaminou Adão e Eva foi o orgulho. E aí eu fui mais a fundo com Deus. Eu disse: como assim, Deus? Lembre-se da primeira semente do orgulho em quem foi implantado: Satanás. E naquele momento lá, ele só fez multiplicar. Deixa eu te fazer entender isso aqui. Existem duas sementes. Uma semente do pecado e uma semente da verdade. Se eu acredito, eu gero o ambiente para que ela germine. A mesma coisa acontece com a humildade. Quando eu começo a dizer: Senhor, eu reconheço que preciso. Eu reconheço que essa pessoa é superior a mim, eu preciso honrá-la. Senhor, eu me sujeito, eu me submeto. Você está dando para Deus a oportunidade de te fazer crescer. E conversando com Deus, Ele me mostrou dois perigos no processo da frutificação. No texto que a gente leu, Paulo estava falando aos Coríntios e ele disse assim: dentro de vocês existe inveja e divisão. Em outras versões, aquela palavra divisão fala sobre discordância. E discordar fala sobre opiniões divergentes. Mas eu queria falar um pouco sobre inveja. Em Tiago capítulo 3, versículo 13 ao 16, está escrito assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre o seu bom procedimento mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta. Não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, ela é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Por onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e todas as espécies de males. E aí eu fui falar com Deus e perguntar: Senhor, como assim? Ele disse: Renato, isso aí é uma erva daninha que o orgulho gera no coração. Porque quando eu invejo, eu não estou satisfeito com aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Eu estou olhando para a vida do outro. Então a inveja nada mais é você olhar para uma pessoa em uma posição diferente, ou uma pessoa com benefícios diferentes, e você querer aquilo. Não estou dizendo que você não pode se espelhar e ter alguém como referência, mas, querido, Deus, Ele sabe muito bem do que você precisa. Deus sabe bem para onde você vai. Deus sabe bem aquilo que Ele tem para te dar. Isso não quer dizer que você não pode ter uma referência, mas isso quer dizer que você é alguém individual e exclusivo. Você tem uma personalidade única e isso Deus ama em você. Ama.
Existem, nesse tempo, na verdade, eu queria pontuar isso antes de entrar no segundo ponto. Nesse tempo, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas estão autossuficientes. Um tempo onde as pessoas estão autossuficientes. E a autossuficiência quer dizer que eu me basto e eu não preciso de nada. Deixa eu te falar algo a respeito disso. A pandemia, ela trouxe as pessoas para dentro de casa. Nós fomos chamados para dentro, para orar, para entender, para conversar, para cultivar família. Mas quando nós viemos para fora, nós encontramos uma realidade totalmente diferente. Pessoas que não entenderam o propósito de Deus estão se tornando pessoas altamente orgulhosas. E está cada vez mais difícil pregar o evangelho simples para pessoas simples. Nós estamos andando por ambientes onde a opinião está formada, a decisão está formada. E mudar o ambiente requer de nós uma característica que foi a maior característica de Jesus: humildade. Mas, Renato, como assim? Eu lembro aqui que, nesses dias, na verdade, o pastor Adriano, a gente tem estudado um livro. E o pastor falou aqui uma coisa que eu já tinha me preparado para falar na hora da ceia. Nós já temos tanta opinião, nós já sabemos tanto fazer, tanta coisa, que às vezes a gente não pergunta a opinião de Deus de como Ele quer. Como é que Deus quer que eu vá para o meu trabalho? Como é que Deus quer que eu me porte no dia de hoje? Como é que Deus quer que eu vá, sei lá, viver toda a minha agenda? Nós temos uma agenda e perguntamos a Deus, será que Deus ele pode intervir nessa agenda? E dizer, meu filho, eu não queria que você fosse, não. Agora não, fica aqui um pouquinho que eu quero conversar. Sabe, eu tenho uma experiência que aconteceu em 2014, no meu início em relacionamento intenso com Deus, de entrar para o quarto, de ser o menino do quartinho. Teve um dia que eu estava pronto para ir trabalhar, iam dar 7 horas, ia dar 9 horas, eu tinha que estar no trabalho 9h45. Era 45 minutos que eu tinha para chegar na cidade, eu trabalhava na Contax. E eu estava no meu devocional, aquele momento prazeroso de conversar, de ter relacionamento com Deus, de chorar, de dizer, Senhor, obrigado pela tua presença, conversando com Deus, e Ele disse, agora não. Disse, Senhor, eu vou levantar para ir para o trabalho. Eu escutei nitidamente a voz dizendo, agora não. E eu obedeci, fiquei. Eu fiquei mais 30 minutos, ou seja, eu tinha 15 minutos para chegar na cidade. Como é que chega na cidade da Macaxeira em 15 minutos? Impossível chegar na cidade em 15 minutos. E eu fui orando, eu disse, Senhor, se o Senhor mandou ficar, eu vou. Peguei a moto, fui. Parece loucura. Chego eu na Contax, que eu bato meu ponto lá, tranquilo, subo. Não precisa passar crachá, não. Eu achei estranho. Eu disse, não precisa passar o crachá, por quê? Não, é porque a traca-traca não está funcionando, não. Tá, subi. Quando eu chego no meu setor da Contax lá, todos os funcionários estavam fora do setor. Eu disse, não tem ninguém na operação hoje não, é folga. Não, Renato, é que desde que amanheceu, o sistema não funcionou. E a partir de então, todo mundo vai entrar a partir de agora. E a Contax, ela vai passar a borracha lá no ponto, sem precisar debitar da conta de ninguém. Meu amigo, eu nunca esqueço disso. Eu escutei. Eu disse, Senhor, o Senhor pode intervir na minha agenda. O Senhor pode intervir na minha rotina. O Senhor pode dizer para mim assim, fique, vá, faça. Outra experiência que me marcou nesse sentido é que eu não estava trabalhando na época e 5 horas da manhã Deus me levanta. Eu disse, tá, diga lá, quer que eu posso lhe ajudar? Quer que eu posso lhe servir? Se arrume e vá para a cidade. Eu digo, meu Deus, cidade tem nem... Como é que eu vou para a cidade, Senhor? 5 horas da manhã eu pego um ônibus, vou para o centro do Recife. Chego no centro do Recife, Senhor... Vá na agência de emprego. Eu digo, pronto, eu vou arranjar um trabalho, né?
Chego lá na agência de emprego, fico lá. E meu amigo, por incrível que pareça, eu fui em obediência para um lugar para pregar o evangelho para uma pessoa que Deus tinha mandado para lá. E eu nunca mais tinha visto a pessoa fazer 3 anos. Estudou comigo no curso de bombeiro, quando menos perto, tá o cara lá chorando. Minha agenda, o que é que eu tinha para o meu dia? Eu tinha 1 milhão de coisas para fazer. Aí Deus me levantou 5 horas da manhã. Então, voltando para os 2 perigos. A inveja, segundo Tiago, escrito, a inveja, ela é acompanhada de amargura. E quem tem amargura, por muitas vezes, tem falta de perdão no coração. Ele fala aqui que a inveja, ela é amarga. Ela é uma inveja, você olha para a pessoa e diz assim, fica mal porque alguém tem um benefício melhor, alguém tem uma vida melhor. Outra coisa que ele diz é que a inveja, ela tem uma ambição egoísta. E aí vem uma chave. Ter ambição não é errado. O problema é quando a ambição coloca o eu no lugar do outro. Você pode desejar, sim, chegar em algum lugar, você pode querer ter um sonho, querer ter algo maior, mas quando o eu está nesse lugar e só tem eu, essa ambição é poluída, é contaminada. Amém? E o segundo ponto foi sobre a discordância, como o Paulo fala lá, a divisão. A discordância tem a ver com murmuração. Porque quem murmura expressa uma opinião contrária. O problema não é discordar, o problema é discordar ocultamente e nutrir os sentimentos que você não concorda, sem tratar e não deixar transparecer o poder do Espírito Santo que atua na comunhão. Porque eu posso discordar de uma opinião, amém? Mas se eu discordar de uma opinião e ficar, mas o pastor falou isso e não sei o quê, isso é murmuração. Isso é uma discordância oculta. Satanás se aproveita disso para minar o seu coração. Já parou para pensar em uma coisa que você não concorda, e isso fica remoendo na sua cabeça, e de repente você fala sozinho porque você não concorda e etc. E aqueles pensamentos não param. Isso é atividade do inferno, tentando colocar você num lugar que não é seu. E eu vou dizer para vocês, eu sou a pessoa, eu, Renato, isso está na minha vida. Eu sou alguém que saí desse lugar de murmuração, aprendi a lidar com o meu próprio orgulho, eu aprendi a deixar empurrar essa posição para lá, porque eu não quero mais. Eu aprendi a dizer não para mim mesmo, a dizer sim, pastor, a dizer sim para pessoas superiores, a pessoas superiores, que eu digo assim, pessoas que estão cuidando de mim, liderança e etc. Eu já escutei diversas vezes no meu crescimento que eu era a pessoa mais difícil de que eu era uma pessoa que tinha maior dificuldade de lidar com liderança. Diversas vezes. Você pensa que isso é bom? Eu mesmo dizia assim, eu sou iliderável. Porque eu não consigo lidar com isso. E eu dizia isso o tempo todo. Mas essa vida para mim já era. Essa vida de dizer, eu não sou liderável e eu vou ter que justificar tudo e tudo, porque eu tenho uma opinião formada, não existe. Queridos, isso é um perigo. E eu vou dizer para você que é um perigo porque eu passei por isso. Eu passei por isso. O orgulho, ele tapa os teus ouvidos. Tá? A discordância, a parte do orgulho que eu falo, ela tapa os teus ouvidos. E aí, o que eu acho incrível é que na palavra, em João capítulo 6, o Senhor ele veio testificando no momento que eu estava escrevendo a mensagem, e no capítulo 6, no versículo 41, ele diz assim, murmuravam, pois dele os judeus, porque disseram,
Porque ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam, e esse não é Jesus, o filho de Jessé, cujo pai e a mãe nós não conhecemos? Como, pois, ele diz que desceu do céu? Respondeu Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia, pois está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu de mim, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu de mim, não que ninguém visse ao Pai, a não ser aquele que é Deus, que este tem visto o Pai. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, e vós comeram do maná do deserto e morreram. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. E aí eu fui lá no deserto. Eu disse, meu Deus, Jesus falou que o pai dessa galera comeu do maná lá no deserto. E aí vem escrito que aquela geração foi a geração que murmurou no meio do deserto e lá ficou. Eles não entraram, nenhum deles entraram na terra prometida. Será que o orgulho tem tanto poder? Tem. Poder para destruir você e tirar você do lugar de frutificação. Porque os que entraram na terra estavam limpos e foram férteis. Mas Deus não deixou que aqueles que estavam no deserto entrassem. E aí, Paulo, no versículo de 1 Coríntios, ele diz assim, pois vocês estão ainda no leitinho. Vocês são carnais. É muito difícil falar dessas coisas para vocês. Vocês ainda não estão prontos para ouvir isso, mas eu preciso dizer. E aí, eu conversando com Deus, Deus disse assim, esses perigos acompanham pessoas imaturas. E eu achei isso muito forte. Porque maturidade tem a ver com o entendimento. Se eu entendo e me posiciono em cima daquilo ali, isso está me gerando sabedoria, está me gerando maturidade. Mas se eu entendo e não me posiciono, eu estou negligenciando o avanço, a multiplicação, a fertilidade, a prosperidade que Deus tem para me dar, a partir de que eu passe pelo processo. Eu só consigo agarrar a bênção que está à frente se eu passar pelo processo. E não é questão só de bênção, não, é multiplicação. Se você quer multiplicar frutos saudáveis, você tem que se permitir sim passar pelo processo. E passar pelo processo tem a ver com discordar da sua própria opinião para a opinião de outra pessoa que já avançou nesse processo entrar. Outra pessoa ou até mesmo o próprio Deus dizer para você, olha, essa tua opinião está formada, mas é baseada numa construção errada. Esquece isso, porque a minha opinião é que vale. E aí vem a pergunta. Quantas vezes nós fomos teimosos com Deus para sustentar a nossa opinião? Deus me falou os perigos do orgulho. O orgulho fecha os ouvidos para a revelação. Quem é orgulhoso não esquece, não escuta não. Você fala, depois você assim, ó, que Deus te revele. Eu passei por isso, viu? Não é uma situação boa, não. Eu estou sorrindo porque já passei, já passei, ficou para trás. O orgulho precede a queda. Provérbios está escrito que o orgulho ele precede a queda, ou seja, quem é orgulhoso, você pode perceber que você está falando, falou, beleza, ele ouviu, uma hora ele vai cair, vai voltar e dizer, caramba. O orgulho endurece o coração, sentimentos. Jesus ele falou em Mateus 24, que no final dos dias o amor de muitos esfriará por conta de quê? Orgulho. A opinião formada sobre algo. E nós estamos vivendo em tempos onde o amor está esfriando e as pessoas estão com a opinião cada vez mais formadas. O orgulho é a raiz da erva daninha que contaminou o coração de Satanás.
Satanás, ele era um anjo de luz, minha gente. Ele era responsável pelo coral celestial. Sabe que é uma terça parte do céu cantando? Satanás lá na frente, como maestro, regente do coral celestial. Contaminou o coração dele e ele multiplicou isso para frente. Isso quer dizer que não é porque nós alcançamos uma posição que nós somos melhores que alguém. E se eu fosse você, eu dizia amém. Porque quando nós mantemos o nosso coração dessa forma, Deus vai nos levar a posições ainda maiores. Porque não importa a posição que você estiver, você vai ser o mesmo para Deus. Ou você acha que porque Renato hoje é, sei lá, Renato é digitador. Amém. Renato hoje, ele é líder de uma multinacional. É o mesmo Renato digitador lá, ó. Por que é o mesmo Renato digitador? Para Deus. Porque o coração tem que se manter nesse lugar. Embora a função agregue, responsabilidades venham e aconteçam, eu preciso me manter humilde igual. Igual. E aí, 1 Pedro capítulo 5, do 5 ao 7, está escrito: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu fui pegar todos os versículos da Bíblia a respeito de humildade. Porque eu queria entender. Eu disse, meu Deus, tem algo poderoso aí dentro. Existe algo poderoso na humildade. Meus amigos, quando nós saímos da posição de humildade, nós viramos adversários de Deus. Você está entendendo isso aqui? A Bíblia está dizendo que Deus se opõe aos orgulhosos, ou seja, oposição é oponente. Eu virei nesse momento, assim, quando eu me oponho, adversário de Deus. Ninguém ganha para Deus não, querido. Saia dessa posição. Talvez a gente possa se achar tão bom, em algumas áreas da nossa vida que Deus está catucando e dizendo assim, não, precisa mudar, mas tem que mudar. Não, mas eu já sei. Eu amei quando o pastor falou assim, a gente já sabe fazer o culto, a gente já sabe fazer isso, a gente já sabe fazer aquilo. Sabe o que ele estava dizendo ali? Nós precisamos ser guiados. Porque quem é guiado é dependente. E quem é dependente é humilde para reconhecer que precisa da orientação de quem é superior. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Isso está escrito lá em 1 Pedro. E aí ele diz assim, olha, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Talvez, só talvez a gente esteja querendo entrar na frente do tempo de Deus em alguns momentos. E aí o pastor Adriano falou uma coisa na reunião, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa poderosa. Aí fiquei ruminando. Ele disse assim, você sabe que Deus tem... Vocês acham que quem acha aqui que Deus tem pressa? Aí eu fiquei, meu Deus, pressa? Qual o contexto? E aí fiquei pensando, né? Que Deus tem pressa para a realização do propósito dele em Jesus, mas ao mesmo tempo, humanamente, quem tem pressa é quem está atrasado. E aí eu parei para pensar e disse, Senhor, que coisa forte. Que coisa forte. Porque nesse paralelo, nós precisamos entender a intenção de Deus para o tempo de hoje. Eu amei hoje também, quando a pastora disse lá atrás um testemunho, ela dizendo assim, viva um dia de cada vez. Porque se eu parar para pensar, às vezes eu tenho organizado todo o meu ano, toda a minha vida, e eu não tenho espaço para a opinião de Deus a respeito da minha vida. Mas, ei, de cada dia vale o seu próprio mal, já disse próprio Jesus. Jesus disse no capítulo 6 de Mateus, nós precisamos viver um dia após o outro.
E aí nesse capítulo aqui tem uma chave. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe o que é gerador de ansiedade? Uma delas, primeiro é o medo. Ele gera o medo, né? A ansiedade gera medo. Outra coisa que gera ansiedade é uma opinião construída sobre um devido assunto que ainda não aconteceu. Ou seja, eu estou gerando uma expectativa sobre algo que ainda não aconteceu. E não sei se é real. E Deus também me deu 3 chaves para se remover ervas daninhas. A primeira é sujeitar-se uns aos outros. A sujeição é uma postura de não levar em consideração apenas a minha opinião, mas me permitir, nem que seja ouvir a opinião do outro e refletir sobre os pontos de vista. Não existe sujeição sem ouvir. Se eu me recuso a ouvir qualquer que seja a pessoa, eu não estou sujeito. Efésios capítulo 5 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Sujeitar é ser sábio. Quando eu me sujeito, eu sou sábio. Porque a sabedoria, aí lá em Tiago, como a gente leu, mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, é pura. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos. Ela é imparcial e sincera. E o fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores. Ser sábio está justamente em entender a opinião dos outros. Isso não quer dizer que eu preciso concordar com tudo, mas eu preciso ouvir. A segunda chave que Deus me deu contra as ervas daninhas é andar em humildade. E como é que a gente consegue ser humilde de acordo à cultura, ao local e de outras pessoas que foram construídas? Filipenses capítulo 2, versículo 1. Esse é o capítulo que eu comi durante mais de um ano para tentar memorizar todos os versículos na EBD. Está aqui minha professora que não me deixa mentir. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele já veio por uma profecia estabelecida lá atrás. Jesus já estava
fadado a morrer e ressuscitar. A humildade de Jesus, ela é um princípio, porque ela está escrita no Antigo e no Novo Testamento, porque ela atravessa gerações, e esse mesmo princípio é o que vai fazer com que nós permaneçamos firmes nos últimos dias. Porque embora os dias sejam ruins, vocês acham que Jesus ele estava nos melhores dias dele, sendo perseguido, chicoteado, preso, difamado, chamado de demônio? O que manteve Jesus foi a humildade do coração dele. O que manteve Jesus firme, além dele ser Deus, foi a sua postura. Deixa eu te dizer algo poderoso que subiu no meu coração agora. A humildade, ela é tão poderosa que a pessoa pode estar endemoniada na sua frente, mas ela não encosta em você. Porque a humildade, ela carrega uma unção. Jesus ele lidava com todo tipo de pessoa agressiva e ninguém encostou em Jesus. Porque Jesus ele era sábio nas palavras, e nas palavras carregava-se humildade. E por se carregar a humildade, ninguém tocava em Jesus. Ele transitava nos maiores ambientes. Eu estou sentindo dizer isso aqui. Ele transitava em todos os tipos de ambiente e nada o atingia. Pode ser num presídio, pode ser numa escola, pode ser na casa de um rei, pode ser na casa de pessoas de maiores autoridades. Nada contaminará o seu coração se você manter-se humilde. E aí vem o versículo de novo de Mateus 11. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E aí Jesus ele fala sobre um jugo. A palavra jugo, o jugo antigamente era aquilo que se colocava sobre os jumentos para se carregar até um devido local. O jumento ele tinha era uma vara, né? Tinha uns baldes ou eram algumas sacolas e eles colocavam o jugo. Esse jugo era reto e aquilo ali se carregava até a cidade. Era a forma de transportar mercadorias. Jesus ele está dizendo que quando nós aprendemos dele, nós carregamos o jugo, nós encontramos descanso. Ou seja, existe uma posição. Qual é a posição? Decidir carregar o jugo da humildade. E para isso eu preciso descer do pedestal. Sabe contra quem você vai lutar? Você mesmo. Sabe contra quem você vai precisar derrubar as opiniões? As suas. Sabe contra quem você vai precisar sair de alguns lugares? Às vezes da sua própria frente, porque você não vai se suportar depois de ter escutado isso. Sabe, queridos, a gente precisa realmente cair em consciência de que nós precisamos de Deus. É impossível, a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos criar um senso de precisão, um senso de necessidade. No livro de Neemias, enquanto as palavras de Deus estavam sendo faladas diante do povo, o povo chorava, o povo se arrependia, porque eles tinham senso de necessidade, de que precisavam do perdão, de que precisavam mudar. Nós precisamos entrar nesse tempo novamente. Deus está procurando João Batistas, que anunciam um caminho e pregam arrependimento.
Deus está procurando pessoas que preparem o caminho para a volta de Jesus. E o caminho para a volta de Jesus é marcado pelo arrependimento. Pessoas sendo salvas. Isso, não é só isso que é fruto. Frutos saudáveis e permanentes são pessoas que são salvas e multiplicam um caminho pela qual elas aprenderam. Jesus, ele foi a semente. E esse versículo me faz chorar toda vez que eu leio. Então, os olhos já estão cheios já. E digo-lhes a verdade, que se o grão de trigo não cair em terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua própria vida perderá. Ao passo de que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Isso é João 12, do 24 ao 26. Ele está dizendo, ele está falando sobre ele mesmo. Ele está dizendo que aquele que cair e não morrer, continuará ele só. Jesus estava dizendo para os discípulos que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar. E aí que está a fórmula da fertilização dos frutos, para frutos saudáveis. Se o grão de trigo não cair na terra e ele não morrer, continuará ele só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Frutificar não tem a ver com amar só, cuidar só. Frutificar tem a ver quando você está cuidando, você morrer todo dia. Eu acho que uma coisa que eu escutei do pastor Adriano é que uma grande parte aqui é discipulador, sabe que a gente aprende muito com o discípulo. Mas o discípulo, ele serve para me matar. Isso é muito forte. Sabe por quê, querida? Porque a partir de que eu morro, ele cresce. A partir de que eu morro, ele multiplica. A partir de que eu morro, eu estou multiplicando a vida saudável, o princípio de Jesus. O princípio da humildade, o fruto da humildade. Porque Jesus estava falando aqui, olha, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, são duas posições. Eu preciso entrar na terra e eu preciso morrer. E quando ele fala da terra, ele está falando da vida de alguém. Ele precisa morrer para que outros sejam multiplicados. Jesus morreu e gerou 12. E de 12, 3 foram os que estavam mais próximos. E aí eu amo, é uma frase da minha pastora, e de 3, um só deitou aqui, ó. João, ele era o apóstolo do amor. Mas eu tenho certeza que João era reconhecido pela humildade que ele tinha. Aleluia. E aí no versículo seguinte, ele diz assim, mas aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo de que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, o Pai Celeste. Diga para a pessoa do lado, Deus, quando você serve, Ele te honra. Aleluia. Os frutos da humildade. A humildade é o fertilizante para frutos saudáveis. A humildade é o principal fruto que emana de Jesus. A humildade mata o eu terreno e ressuscita o eu espiritual. A humildade, ela é a escada que leva a honra. Provérbios de 15:33 diz que o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra.
Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz, escrito: por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. 1 Pedro 5,6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. A humildade de espírito é um lugar da habitação de Deus. E para a gente finalizar, Isaías 57 está escrito: pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Eu habito no lugar alto e santo, mas também habito no coração contrito e humilde, para dar um novo ânimo ao espírito humilde e um novo alento ao coração quebrantado. Isso em outras versões, aqui está assim: habito no lugar santo, aí nessa parte aqui, também no contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito humilde e alento ao coração contrito. Vocês estão entendendo isso aqui? Deus habita no lugar de humildade, porque a humildade, ela é a essência de Deus. Eu, Renato, vou fazer 30 anos, revelei logo a idade. E eu vivi a minha vida toda procurando Deus em coisas externas. Até que um dia eu entendi que Ele estava dentro de mim. E aí eu precisei entrar dentro do meu coração para entender o que é que Deus queria de mim. Porque quando a gente vive em busca de coisas externas, a gente procura uma forma de se satisfazer. Eu procurava a Deus para ser aceito. E quando eu descobri que eu fui aceito, eu passei a amar Deus. Eu fui muito religioso por muito tempo. O meu era sim, sim, não, não. Eu não era maleável. Eu não era uma pessoa que ouvia. Eu via a pessoa errada, eu falava. Eu deixei de muitas vezes atraser meu próprio chamado por conta do meu orgulho. E é uma das coisas com qual é a minha luta diária. E vai ser assim até que Jesus volte. Mas uma das coisas que eu aprendi com minhas lutas e guerras diárias é que quando eu me sujeito, eu me coloco num lugar melhor. Se as pessoas querem estar certas e buscam estarem certas, deixa ela estar certa. Ela está certa? Está certa. Não é você que anuncia a tua honra, não. Quem anuncia a tua honra é Deus. Não é você que anuncia o lugar da terra prometida, é Deus. Não é você que troca de posição, é Deus. Quando nós entendemos como funciona a mão de Deus, nós nos colocamos no lugar certo. Eu queria, pastor, se eu puder colocar o louvor lá, a gente vai escutar uma música. Quando eu escutei essa música, eu só faltava berrar de tanto chorar. Chorava, chorei demais. Porque eu entendi que eu precisava morrer. A gente chama o processo de aconselhamento aqui de morte. Mas é uma morte que nos leva a morrer todos os dias. E se esse processo ficar só naquele dia, dá errado. Quando a poeira baixou do meu muro, poucos vão entender o que eu estou falando aqui. Eu me vi do outro lado. E quando eu me vi do outro lado, eu vi uma coisa que eu não queria ter visto. Eu vi um homem orgulhoso. Eu vi um homem soberbo.
Eu vi um homem que não abria mão da opinião porque estudava demais. Era um homem, um homem que se achava superior a muitos pregadores, a muita gente que falava da palavra de Deus, a muitos líderes que eu tive. Mas eu entendi que eu preciso deixar para trás todas as coisas. Escuta essa música e deixe Deus falar com você.